Você ouvia em 1993? Essa canção marcou uma geração. Um filho perdido voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nessa vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Você que anda em rumo das chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora, andar com Jesus. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. O seu filho voltou de novo para o lar do pai. Chegou um banquete a ele entregou. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou. Seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou, um banquete a ele entregou. Alguns aqui voltaram no tempo, hein? Essa banda Kadosh. Nós queremos nesse mês de junho, nós vamos fazer um remember aqui, nós vamos abrir o baú também. E eu quero rever uma série de mensagens, que foi uma das primeiras séries de mensagens que nós fizemos como grupo base, lá ainda quando morávamos juntos, nos reuníamos na casa onde eu morava, né? Isso que é comunidade, né? Morava todo mundo junto. Quando a gente se reunia na casa onde eu morava, ali no Village da Maon, essa foi uma das primeiras. Eu não lembro se o Julião, acho que o Júlio pegou essa série, vai lembrar que vai ajudar aqui, mas foi mais ou menos na época que o Júlio e o Andrezão chegaram. Essa série se chama Em Casa, Sem Casa, a parábola dos dois irmãos.
Isso é um trocadilho aqui para a gente pensar nessa história que Jesus contou, essa história que é chamada tecnicamente de uma parábola, né? Uma história que Jesus conta para trazer um ensino. Por isso que eu estou chamando aqui essa parábola dos dois irmãos. Nós conhecemos muito ela como a parábola do filho pródigo, que é uma parte da história, a história de um dos irmãos. Essa música do Kadosh fala sobre uma parte dessa história desse irmão que retorna para casa. Hoje, nos próximos domingos, eu quero pensar com você então e tirar algumas lições dessa história que Jesus contou. E eu quero lembrar com você aqui, essa história foi registrada por um dos discípulos de Jesus que não andou com Jesus na sua vida terrena aqui, não foi nenhum dos 12, não era da turma mais íntima dos VIP de Jesus ali. Lucas, ele se torna seguidor de Jesus e ele vai se lançar ao trabalho de registrar sobre Jesus. E o trabalho dele foi muito importante para nós. Nós temos uma parte da história de Jesus que foi escrita por ele, chamada Evangelho de São Lucas, e nós temos uma parte da história da igreja que foi registrada por ele, que é o livro do Atos dos Apóstolos. E essas histórias, algumas são apenas contadas por Lucas. Lucas, ele ouviu as pessoas, foi atrás das pessoas para conhecer mais sobre Jesus. E uma das histórias que ele ouviu das pessoas, que Jesus tinha contado, era essa história. E ainda bem que ele registrou para mim e para você a história desses dois irmãos. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: ele contou uma outra história. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: eu quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, ele desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Eu já sei, eu vou voltar para casa e dizer a meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado seu filho. Sem ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho e começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Nós vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu quando o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. E ele lhe contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou convencê-lo, mas ele nem quis ouvir e protestou: há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e para os meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho,
Você não entende. Você está comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Mas esse é um momento muito especial. Nós precisamos se lembrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Essa história que Jesus nos conta, nos apresenta um pai e seus 2 filhos. Talvez isso aqui seja algo muito próprio dos nossos dias. Não era comum na época de Jesus, famílias pequenas assim, como é comum para nós hoje. Muitos aqui têm apenas 2 filhos, 3 filhos no máximo. Ou então aqui já apenas um filho. Na época de Jesus isso não era comum. Mas ele escolhe intencionalmente contar a história de um pai e apenas 2 filhos. Porque Jesus tem uma intenção na história ao apresentar este pai e apresentar 2 filhos. Ele apresenta 2 filhos porque eles representam 2 grupos de pessoas. E eu queria brevemente relembrar isso aqui com você. Muitos de vocês já conhecem bem essa história. O primeiro grupo aqui é representado pelo irmão mais velho. Se nós olharmos o início do capítulo, Lucas vai dizer que eles estão reunidos e ali naquela casa estão fariseus que eram uma parte dos judeus, uma parte do judaísmo da época, e também os mestres da lei, homens que entendiam muito sobre a religião judaica, e eles estão angustiados porque eles vão se questionar dos outros que estão ali. Olha, o teu mestre e os seus discípulos comem com esse tipo de gente, porque naquela casa também havia outro tipo de pessoas, além deles. Havia outro tipo de pessoa, além deles. Por isso que Jesus também vai falar do irmão mais novo. E esse mais novo vai representar pessoas que estavam ali, que hoje nós poderíamos representar muito bem, como um funcionário público corrupto, sim, um funcionário talvez da Petrobras aí, alguém aí assim, hoje como nós olhamos e pensamos na classe política, e pecadores. E essa descrição ela é muito importante aqui, porque ao descrever publicano, ele está falando de pessoas que eram judeus, mas eles não eram bem quistos, não eram bem olhados pelos seus irmãos. E quando ele fala de pecadores, ele está falando de gente que era excluída da maioria das pessoas. Eram prostitutas, eram beberrões, eram ladrões, eram pessoas que você não levaria para dentro da sua casa, você não convidaria para um churrasco, você não gostaria que seus filhos estudassem na mesma escola que os filhos dele. Eram pessoas excluídas, rotuladas. E eles receberam esse rótulo, eles eram os pecadores. Porque se eles estão recebendo esse rótulo de pecadores, é porque quem rotula se considera santo. Nós temos os santos de um lado e aqueles que estão dando um rótulo para outros e os chamando de pecadores. Jesus tem uma intenção ao contar essa história. Aqueles 2 grupos de pessoas estão ouvindo ele. Os fariseus e mestres da lei que tinham uma vida moral reta, íntegra, impecável. Uma vida religiosa impecável. E nós temos esse outro lado da história representado pelo irmão mais novo. Ao contar essa história, Jesus também descreve 2 estilos de vida, não apenas 2 grupos de pessoas. Um primeiro grupo de vida é essas pessoas da religião, e por serem pessoas da religião, eles se consideram pessoas que têm créditos, pessoas que podem receber e devem receber, merecem receber coisas de Deus pelo seu crédito. Se aproximam de Deus pela religião, pelos ritos, por aquilo que fazem para Deus e em nome de Deus. O grupo do irmão mais velho, eles eram perfeitos, eles jejuavam terça e quinta-feira, eles davam a oferta e dízimo até mesmo das verduras, hortaliças que eles consumiam. Se de um lado nós temos um grupo de pessoas representado pela religião, nós temos no irmão mais novo esse estilo de vida rebeldia. Pessoas distantes de Deus que não queriam saber de religião e que aí na relação com Deus são pessoas que têm débitos com Deus. Pessoas que não merecem Deus. Pessoas que estão afastadas de Deus, que estão em dívida com Deus.
São pessoas que alguns se consideram com créditos e outros se consideram com débitos. Jesus vai contar essa história também porque ele percebe neles também dois caminhos para a salvação. Eles percebem que os dois grupos de pessoas entendem que a sua salvação, uma depende da sua conformidade moral. O irmão mais velho, da religião, do crédito, ele entende que a sua salvação depende da sua conformidade moral. Eu sou uma boa pessoa, eu ando reto, sou uma pessoa justa. E se de um lado nós temos esse grupo que se apoia na sua conformidade moral, nós temos um outro grupo que agora vai se apoiar no seu autoconhecimento. Esse que caiu em si, fez burrada, deu com os burros na água, perdeu tudo. Tem um momento em que ele cai na realidade, se levanta, vai em busca do Pai, como se o caminho para a salvação fosse apenas o autoconhecimento, só cair em si, só se perceber. Jesus está chamando a atenção de que nem a conformidade moral e nem o autoconhecimento são suficientes para a salvação. Mais velho ou pro mais novo, pra alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro solitário ou pro carente, dentro de um abraço é sempre quente. A gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Você se lembra dessa campanha? Começou no final do século XX, em Sydney. Abraços grátis. Vamos sair por aí dando abraço, as pessoas precisam de abraço. Talvez, eu não sei de que time você é. Eu sou a pessoa que teria dificuldade por sair daí dando abraço e teria dificuldade de um estranho chegar querendo dar abraço, né? Eu particularmente nunca participei dessa campanha, mas é interessante o que a que motiva, o que essa campanha se propõe. Não sei se você fez parte de alguma dessas campanhas de abraços grátis. Falar de abraço é algo bem antigo. Cícero já dizia, e quando você menos espera, um abraço te surpreende com poder de cura. Abraços têm poder de curar. Depende do abraço, né? Abraço de urso, não aquele ali, né? Não esse abraço de ursinho aí. O verdadeiro abraço de urso é aquele ali, aquele que quebra a coluna, aquele que levanta, né? Eu não gostaria de receber um abraço de urso porque ele é mortal, né? Então assim, o nome surgiu disso, na verdade, porque o abraço de urso, esse abraço que quebra e estraçalha aí. Como é que é seu abraço? Seu abraço é de gatinha, seu abraço é de bicho preguiça, seu abraço de urso. Você tem alguém na família de abraço de urso assim? Que tipo de abraço? Quem que é o melhor abraçante da sua família? Você parou para pensar que talvez Deus tenha nos feito seres abraçantes? Você parou para pensar nisso? Deus nos fez seres abraçantes, com a capacidade, a possibilidade, com a vocação de abraçar? Ou será que isso foi uma evolução do acaso, nossa?
Por que isso tem a ver com o nosso afeto? Por que isso tem a ver com a nossa fisiologia? Por que isso tem tanto a ver com o que nós precisamos? Talvez Deus tenha feito eu e você seres abraçantes. Alguém já disse que abraçar é encostar um coração no outro. A vida é muito curta para não abraçar apertado. Me abrace, que no abraço, mais do que em palavras, as pessoas se gostam. Clarice Lispector. Há um estudo da Universidade de Viena sobre o abraçar. Eles foram pesquisar isso, já que somos seres abraçantes, o que isso realmente tem a ver comigo e com você. Em primeiro lugar, o abraço reduz o estresse, reduz o medo, reduz a ansiedade. O abraço promove o bem-estar. A gente é curado, já dizia ali o Cícero. A gente põe o nosso coração em ordem. Melhora a memória. E sobretudo aí, o abraço libera oxitocina e dopamina no organismo. Alguns vão correr meia maratona, alguns quilômetros para liberar isso. Você libera também com um abraço. Uma outra universidade, então, fez uma pesquisa e eles descobriram que, infelizmente, 1/3 das pessoas não dá e não recebe abraço todo dia. E se nós estamos pensando que nós vivemos em família, essa estatística quer dizer que dentro de casa a gente passa o dia sem abraço. 1/3 das pessoas não dá e não recebe abraço. Como é que é o seu dia a dia? O que um abraço pode dizer? O que um abraço diz para você? Nessa história que Jesus contou, há um abraço aqui. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Há um abraço que marca essa história contada por Jesus. A Bíblia registra muitos momentos de abraços. Como a Bíblia conta histórias como a minha, a sua, e a Bíblia conta histórias de gente, não tinha como ela não falar de abraços. A Bíblia conta a história de abraços que demoraram para ser dados, como, por exemplo, entre José e seus irmãos. 20 anos para um abraço de perdão, de restauração. Nós temos o abraço entre Esaú e Jacó. Nós temos o abraço de amizade de Jonatas e Davi. Nós temos um abraço de gente que se tornou irmão pela fé, como Paulo, quando se despede dos líderes da igreja de Éfeso, estando na praia antes de embarcar. E se você parar a pensar na sua vida, quando eu penso na minha vida, nossa vida é marcada por abraços. Marcado por abraços que a gente recebeu, marcado por abraços que a gente deu. E infelizmente também a nossa vida é marcada por abraços que nós não recebemos. Abraços que nós deveríamos ter dado e não damos. Hoje eu entendo um pouco sobre o que é o luto. Porque eu tenho um irmão que eu não posso abraçar mais. Abraços. O que um abraço pode dizer? Aquele pai vendo seu filho o abraçou. A música que o Léo lembrou para nós fala isso. Vendo o pai alegre, abraçou. E quando eu olho para essa história, eu vejo aqui 3 tipos de abraço que nos representam. O primeiro tipo de abraço que a gente tem é o abraço do irmão mais novo. Porque o que ele esperava do pai era pelo menos um abraço. Ele está voltando para casa e ele se sente indigno de ser filho de novo. Hoje nós não temos tempo aqui de entrar em todos os detalhes da história que Jesus conta, mas, por exemplo, quando o pai manda os empregados dar de novo um anel da família, é porque ele vendeu esse anel. Aquilo que representava a família, representava a sua identidade,
Na sua pobreza, na sua miséria, ele teve que vender até mesmo isso. Ele se perdeu, ele perdeu a sua identidade. Ele está descalço, ele está com roupas imundas, ele está sem anel. E ele esperava pelo menos um abraço. Pelo menos um abraço. Quantos de nós estamos em relacionamentos em que a gente gostaria pelo menos de um abraço? E que a gente se depara com isso. Se pelo menos tivesse um abraço. Se tivesse uma oportunidade de recomeço. Tivesse um momento de cura, de restauração. Pelo menos um abraço. Nós olhamos para o irmão mais novo e ele nos ensina isso. Nós nos vemos nele. Ele não volta para casa querendo ter a posição novamente de filho. Ele volta para casa contente se pelo menos ele pudesse ser empregado do seu pai. Pelo menos um abraço. Nós vamos aprender com o irmão mais velho o oposto disso. Nem mesmo um abraço. Há relacionamentos em que nós vivemos que essa é a realidade. Nem mesmo um abraço. Há relacionamentos entre pais e filhos, nem mesmo um abraço. Há relacionamentos entre irmãos, nem mesmo um abraço. Há relacionamentos que hoje, de marido e mulher, que é nem mesmo um abraço. Distância, mágoa, rompimento, barreiras. Nem mesmo um abraço. Agora, essa história que Jesus nos conta, ela não apenas nos descreve dois irmãos. Ela não apenas descreve isso dos que estão mendigando o abraço ou daqueles que evitam e não querem abraçar. Essa história nos apresenta um pai. E esse pai tem mais, muito mais que um abraço. Aquele pai tem para esse filho muito mais que um abraço. Ele o vê de longe, ele sai em sua direção, o beija, o abraça, ele devolve a dignidade, ele devolve a sua posição. Ele dá festa para esse filho. Ele manda matar um novilho gordo aqui, ou seja, pode tirar dinheiro da poupança, nós vamos bancar essa festa. Nós precisamos celebrar. O que é valor aqui? Aquele pai estava dizendo para o seu filho, não apenas o que ele tinha para gastar. Aquele pai não estava preocupado assim, olha, eu vou mostrar o quanto que eu tenho que eu posso gastar. Eu posso gastar um novilho gordo, eu posso bancar festa. Aquele pai não estava preocupado em ganhar status social com os vizinhos, com os amigos, com a sociedade, ser socialite, porque as minhas amigas vão dizer assim, olha, que festa que ela está dando. Você viu só quem que ela contratou para decorar? Você viu que roupa que ela está vestindo? Que carro que ele está usando? Você viu onde ele alugou uma sala? Você viu onde está a empresa dele? Você viu em que revista que ele saiu? Com quem que ele está andando? Aquele pai não está preocupado com status. Aquele pai está revelando o que tem no seu coração. Porque a festa revela o que tinha no coração dele. Devolver dignidade para o filho revela muito mais do que um abraço, revela o coração. E quando a gente olha para essa história de Jesus, é isso que Jesus está preocupado em mostrar. ¿Quién es el Pai? Víctor del Áquila es hincha de la selección, pero no es un hincha más. A los 12 años perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El 25 de junio del 78 fue a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. Víctor salta a la cancha y corre descontrolado por el césped del Monumental. Tarantini y Filiol se abrazan. Aparece Víctor y entonces sí, nace el festejo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. Hoy, 35 años después, vamos a revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y que la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou. Muitos de nós gostaríamos de um abraço da alma. Muitos de nós temos abraços físicos, mas a gente precisaria de mais. Talvez você esteja aqui me ouvindo e você esteja lidando com isso. Esses dois filhos tinham o mesmo pecado. Embora o irmão mais velho se achava santo e o irmão mais novo caia em si de todos os erros que fez, eles tinham o mesmo pecado. Eles tinham o mesmo coração. E que pecado era esse? Eles não amavam verdadeiramente o pai. O que saiu de casa e disse para o pai, ao pedir herança, está dizendo para mim, você pode morrer. Pedir herança era dizer isso. Você pode morrer para mim. Porque na verdade ele só receberia quando o pai morresse. Quando ele pede isso ao pai, ele insulta o pai a dizer isso, o pai, mesmo assim, reparte a propriedade, ele entrega. Ele não amava o pai, ele amava a si mesmo. Agora o irmão mais velho também não amava o pai. Embora ficou em casa, fez tudo o que o pai sempre quis, ele não aprendeu a amar o pai. Ele amava a si mesmo, amava a sua perfeição, amava a sua conformidade moral, amava a sua vida reta. Ele não amava o pai. E por não saber amar, ele não entendeu o que aconteceu no coração do pai. Jesus intencionalmente, ele não termina a história e ele não nos diz qual foi a reação do irmão mais velho quando foi confrontado pelo pai. Será que ele voltou para a festa depois de ser confrontado pelo pai? Ou permaneceu distante, amando a si mesmo e a sua perfeição? Agora, aqueles dois irmãos têm algo em comum. Eles também são amados pelo pai. Eu e você, mesmo precisando de abraços, ou eu e você mesmo precisando dar abraços que nós resistimos de dar, nós vivemos uma verdade. Nós já somos amados pelo pai. Nós temos um abraço da alma que pode estruturar a nossa vida e liberar em nós o que nós precisamos para enfrentar nossas dores, nossas demandas, nos enfrentarmos para que a gente possa dar os abraços que nós temos que dar e não damos, para liberar em nós e nos dar o que nós precisamos para lidar com a ausência dos abraços que nós não recebemos e talvez não vamos receber mais, especialmente de pessoas que já partiram. Muitos de nós aqui temos um histórico familiar de abraços que nós não recebemos. E talvez essas pessoas já partiram e não voltarão para nos dar esse abraço. Paulo escreveu um texto sobre quem é Jesus. Ele diz assim: Deus reconciliou, Ele abraçou o mundo através de Jesus, permitindo um novo começo pela oferta de perdão de pecados. Ele abraçou o mundo. Quem é Jesus? Jesus para nós é muito mais que um dogma ou uma religião. Enquanto a gente não entende que Deus enviou Jesus para nos abraçar, enquanto eu e você não entendermos que o que Deus fez, essa corrida dele, igual a corrida daquele pai, foi através de Jesus para nos abraçar, a gente está vivendo religião. A gente está em busca de conformidade moral. A gente está em busca de dogma. Deus nos criou seres abraçantes, porque Deus nos criou seres amantes. Deus nos criou para amar. Deus nos criou para amar porque Ele é amor. Ele abraçou o mundo através de Jesus. Através da cruz, Ele estava dizendo: eu amo você. Ele não estava oferecendo abraço para quem merece. Ele ofereceu abraço para quem precisava.
primeiro lugar, esse momento que eu e você temos de nos perguntar: eu acho que eu mereço o abraço de Deus? Eu acho que eu mereço o abraço de Deus como resposta das minhas orações? Eu oro e vou pedir algo a Deus, então Deus vai me abraçar e me responder porque eu mereço? A gente está vivendo religião. Irmão mais velho. Agora, se eu oro e acho assim que Deus nunca vai me responder por causa da minha imperfeição, por causa dos meus débitos, eu também não entendi o amor do Pai. Porque Ele não me abraça e Ele não me responde porque eu mereça, ou porque assim, você não merece, então eu não vou te dar. Ele responde por amor. Ele não responde por crédito. Ele não responde por débito. Ele responde por relacionamento. Ele responde por amor. Deus quer nos abraçar. Deus quer nos ensinar e mostrar por que nos abraçou em Jesus. Isso chama graça. Ele decidiu nos abraçar primeiro. Nós o abraçamos e hoje abraçamos aos outros, porque Ele nos abraçou primeiro. Você pode dizer: Ele me abraçou. E o abraço dele é especialmente o perdão dos nossos erros. Esse perdão que nos lembra que Ele nos ama como ninguém nos amou. O convite dele para mim e para você é voltarmos a abraçar. Quem você precisa abraçar? Quem você precisa perdoar por não ter te abraçado? Olhando para você mesmo, o que você precisa enfrentar de você mesmo, dos abraços que você não recebeu? Talvez você precise se perdoar pelos abraços que você não deu e hoje não são possíveis mais ser dados. O que nos move para abraçar e dar abraços, receber abraços, é porque Ele nos abraçou. Deus nos abraçou através de Jesus. Deus, você nos conhece. Você sabe a realidade de cada um de nós aqui. Você conhece o nosso histórico, até mesmo daquilo que nós não lembramos, ou que o nosso próprio interior esconde para nós não lembrarmos, para não vir à memória, para não doer novamente. Você conhece, Deus, os abraços que a gente não deu e a gente deveria ter dado. Você conhece os abraços que a gente gostaria de ter recebido e não recebemos. Deus, você conhece hoje a nossa limitação e o que nos impede de novamente abraçar, de novamente ir ao encontro. Você conhece até mesmo hoje a nossa alma e as enfermidades e as dores da nossa alma, as limitações do nosso interior, de não conseguir responder aos abraços que temos respondido. Em primeiro lugar, nos lembre que você nos abraçou. Nos ajuda novamente a lembrar desse abraço. Pai, nós somos como aquele homem que não tem mais os seus braços. Nos sentimos impotentes muitas vezes e precisamos que você faça em nós, aqui dentro, uma mudança. Pai, que os abraços transformem a realidade do nosso casamento, que haja os abraços que restauram e renovem a relação com os nossos filhos, que haja abraços que restaurem nossas relações familiares. Deus, mesmo que falte recursos financeiros,
mas que não faltem abraços de amor e de perdão. Mesmo que falte a saúde, Deus, que não faltem abraços. Ajuda-nos, Senhor, que as pessoas possam nos conhecer como pessoas que aprenderam novamente a abraçar e entender o poder de um abraço, porque nós somos abraçados por Ti. Hoje nós abraçamos porque Você nos abraçou primeiro. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome daquele que morreu para nos abraçar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem nós queremos continuar essa jornada. Convido você a voltar, a acompanhar conosco. Deus, o Senhor nos ensinou que nós poderíamos unir os nossos corações em oração. Pai, nós nos lembramos agora da Belinha, Senhor. Pai, toca a Belinha, Senhor. Traz vida para ela, Senhor. Dá vitória para a Belinha nesse dia, Senhor. Que ela enfrente esse dia, que ela vença esse dia, Senhor. Pai, cuida como só o Senhor pode fazer da Larissa e do Gustavo, Senhor. Cuida do coração deles, da mente deles, ó Pai. Cuida do físico. Pai, cuida também da família. Pedimos pelo Fabião aqui, pela Lia, pela Pátia, onde está fora, sua mãe, seu pai, os demais pessoas da família. Deus, afofa o leito desta casa, Pai, desta família. Olha com carinho para esta família, Senhor. Que eles recebam de Ti o que eles precisam a cada dia. Pai, através de nós, nos mostra como dar suporte, apoio. E, sobretudo, Pai, ouve as nossas orações em favor desta casa, Pai. Nos lembramos também do pequeno Mateus. Pai, que ele possa superar essa enfermidade, Pai, deixar aquele hospital. Cuida do coração da Maria Rita e do Richard, Pai, da Su, do Mário, da sua família, Pai. Pai, orando pela pequena Belinha, orando pelo Mateus, nós lembramos também dos nossos demais irmãos e irmãs que estão enfrentando enfermidade. Toca-nos, ó Deus, com um toque de amor e de cura, Pai. Precisamos de Ti. Reconhecemos nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade diante da doença, Pai. Nossa limitação. Não apenas toca o nosso físico, Pai. Toca também o emocional. Toca também a estrutura da alma, Pai. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos que nós podemos se aproximar de Ti. Te pedir isso em oração. Em nome de Jesus. Amém.